Boa noite, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente hoje vai revisar, né, as aulas 5, 6, 7 e 8. Eu espero também que poucos de vocês precisem fazer a AP3, né? Que não tenham muitos alunos para fazer a AP3, tá? Hoje eu não estou com meu fone, né, de ouvido e microfone. Deu um problema aqui e eu esqueci de ajeitar, né? E hoje também eu vou pedir desculpas que eu tô com uma tosse, e aí pode ser que eu precise pausar a gravação para poder, enfim, né, tossir, tá bom? É isso, gente. Então, vamos lá, que a gente tem bastante aula para ver. Vai ser só uma pincelada mesmo, uma coisa mais rápida, né? Porque a gente já viu, né, essas apostilas todas lá na AP1. Então, a gente vai relembrar só algumas partes bem importantes, né? E tudo mais, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem ver também as primeiras gravações lá do início do semestre, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente já viu, né, como trabalhar com ensino investigativo, que não é um bicho de sete cabeças, dá trabalho, mas a aula convencional também dá trabalho, tem que estudar, tem que planejar, tudo do mesmo jeito, né? Então a gente não precisa ficar com, ai, né, medo, né? É tudo mais ou menos a mesma coisa, só que assim, o ensino investigativo é uma coisa mais prazerosa para o aluno, vai acabar sendo para vocês também, né? Então, lá naquela primeira aula, naquele primeiro texto, né, no complemento da apostila 1, tem todo o passo a passo para poder fazer o ensino investigativo, né? As etapas, aquelas 4 etapas, né, que formam o ensino investigativo. E de início vocês vão precisar sempre olhar ali, né, verificar se estão esquecendo alguma coisa, como é que faz isso, como é que faz aquilo e tal. Quando chegar no final, né, quando vocês estiverem já lá pelo primeiro ano, né, que vocês estão fazendo, então, vocês já não vão mais precisar olhar nada, consultar nada, porque vai ser muito fácil para vocês. Porque vai começar a ficar uma coisa orgânica também para vocês, né? Então, mesmo que isso não aconteça todos os dias letivos, né? Os dias que vocês vão para a sala de aula com os alunos e tal, mesmo que não seja sempre, não seja frequente, vocês vão acabar gravando, vocês vão acabar internalizando todas as etapas que estão ali. Não é difícil, é uma coisa que vocês vão ver até que é uma coisa natural, uma coisa encadeada, né? Então, não vai ter muito problema, tá? Então, vamos lá. E aí a gente veio vendo também, quando a gente opta, né, pela aula convencional, mesmo o ensino investigativo, vocês também podem fazer isso, né? Mas aí a gente pode abrir mão, né, lançar mão de algumas coisas que deixam a aula mais interessante, né, o convívio do professor com os alunos mais interessante, e que é ir para uma excursão, para eles também descobrirem muitas coisas, eles irem para o laboratório, fazerem brincadeiras, né, na própria sala de aula. Então, assim, isso a gente já viu. A gente já viu também a excursão, né, a saída de campo, e agora a gente vai ver o laboratório. O laboratório não tem muito erro, né? Se tiver no colégio, já agradece, porque não é todo colégio que tem. Sobretudo laboratório de química, né, com substâncias químicas e tal. Em física também tem umas aparelhagens bem diferentes e pode ser que isso não exista com uma facilidade tão grande, né? Não aconteça num colégio com uma facilidade tão grande. Então, fazendo a aula tradicional e utilizando
essas formas também diferentes de dar aula, vai ser bom para os alunos, eles vão ficar interessados em vocês, vão querer assistir aulas de vocês e tal, tá? Não é comprar os alunos, mas é só tornar o ensino mais interessante, mais bacana, mais legal, tá? Então, vamos lá. Então, já que a gente está no laboratório, a gente está fazendo práticas, né? Ou de física ou de química, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Tanto com relação às pessoas que estão lá, né? Aos alunos, a vocês e tal, para nada de ruim acontecer, nenhum acidente acontecer, e também para vocês poderem utilizar de uma forma melhor, né? De uma forma mais prática e mais com cuidado, né? Então, a primeira coisa que tem que vir é a segurança, né? Cada material vai ter um uso específico, né? Então, vocês têm todos esses instrumentos aqui, né? Com os nomes, né? Colocados abaixo deles, né? São os nomes verdadeiros deles, né? Não tem pegadinha aqui nem nada, tá? Aqui uma outra caixa, né? E aqui, então, a gente tem uma tabela com os números e as correspondências, né? Então, o número 1, almofariz e pistilo, balança de precisão. E aí os alunos vão ver aqui para que serve, vão correlacionar, né? Um lado com o outro. Aqui vai aparecer uma outra tabela, né? Com as correspondências, né? Devidas. E um comentário, não tem comentário nesse aqui não, porque já é uma atividade bastante grande, né? Bastante grande, tá? E aí vocês vão fazer a correlação aí e tal. Então, todos os alunos vão passar a saber para que serve cada utensílio, cada instrumento que ali estava naquela tabela, tá? E os cuidados básicos, né? Primeiro você tem que fazer um roteirinho, né? Você tem que montar um roteirinho, qualquer aula, né, que você vá realizar, você tem que ter um roteiro, um plano de aula, uma coisa assim, né? Então, tanto no ensino investigativo quanto numa aula convencional, há que se ter um roteirinho. Numa aula prática, o roteirinho tem que ser mais específico para aquela aula prática, o que eles vão precisar, qual vai ser o objetivo daquela aula, o que vocês vão observar com os alunos, etc, etc. E todo o cuidado que deve ser feito, que deve ser tomado para os alunos poderem realizar todas as práticas sem haver nenhum acidente, nem com os alunos, nem com vocês, para que não quebre nenhum tipo de vidraria, para que nada desse tipo aconteça, porque vidraria quebrando não é um bicho de 7 cabeças, mas pode machucar, pode cortar, etc, né? Então, oriente seus alunos sobre a atividade a ser realizada. Ressalte os principais cuidados que os mesmos deverão ter com relação à disciplina, à utilização dos instrumentos e equipamentos ao descarte dos restos. A disciplina de comportamento, tá, gente? Não é disciplina física, química, né? Enfim. Planeje um roteiro de trabalho com todos os detalhes e certifique-se de que os alunos leiam o protocolo antes de iniciar a atividade. Isso tem que ser um cuidado que vocês têm que ter, porque é importante que os alunos saibam o que vai acontecer ali, tá? Selecione o material necessário para a realização da atividade, teste os experimentos com antecedência e verifique se os resultados estão de acordo com o que você esperava, né? Vestuário. Você tem que tomar cuidado, assim como quando a gente vai para campo, né? Tem que usar tênis ou bota de cano, né? Cano curto ou cano longo. E você tem que ter uns cuidados aqui também. Tem que ter um jaleco, de preferência de manga comprida, né? E as pessoas, né? Todos os alunos devem ir com calça, tá? E com um sapato fechado. Não pode ser sandália, chinelo, nada disso. Tem uniforme, existe uniforme próprio da escola, mas às vezes alguns colégios permitem, né?
chinelo, né? Tudo bem. Mas nesse dia não dá para ir de chinelo. Tem que usar o jaleco. Se não tiver jaleco, não permitam que eles entrem, porque isso vai virar uma brecha para os outros esquecerem e você e pedirem para você para deixa eu ir só hoje, não sei o quê, né? Não caiam nessa, tá? Não permitam, tá bom? E o mobiliário, se vocês tiverem a chance de participar de um colégio que está montando o seu laboratório, vocês precisam saber como montar, que tipo de mobiliário montar, com que a, o número de carteiras, ou se tiver bancada, quantos bancos, os bancos têm que ser em que altura, etc. e tal, tá? O número de alunos que é permitido ter naquele laboratório, não dá para botar uma turma inteira, a não ser que a turma inteira tenha 20 alunos, né? Então aí dá para ser. Mas se não, né, tiver 40, 50 alunos, tem que dividir pela metade, que já é muita gente, né? Tem que dar conta de 25 pessoas ou 20 pessoas, é muita coisa. Então, vocês precisam saber a quantidade de alunos para poder que comporta ali o laboratório, para vocês poderem se organizar também. Vai ter que ter 2 aulas iguais, essas coisas assim. A turma que estiver fora do laboratório não pode ficar à toa, não pode ficar ociosa, né? Porque senão vai começar a ter problema com relação à disciplina dos alunos, da turma que ficou ociosa ali, né? Então, aqui vem algumas dicas para vocês, né? Para vocês atentarem para isso, tá? Isso não vai cair na prova de jeito nenhum, mas isso aqui é muito bom vocês saberem, porque vocês podem estar se deparar com essa situação. O laboratório vai ser montado, você que vai ser o responsável por isso, e aí você é que vai poder discriminar o que você vai querer no laboratório. Então, assim, se tiver a verba tiver boa, né? Então vocês podem colocar todos os detalhes que vocês precisam e tal, né? Procurem saber, né? Que quanto façam um orçamento, essas coisas assim, para vocês poderem ter um laboratório bacana, né? Isso é difícil, né? E substâncias químicas. As substâncias químicas devem ser guardadas em armários de preferência fechados. Não prove, não toque, não aspire produtos químicos. Algumas reações liberam gases, algumas vezes tóxicos e corrosivos. Para sentir o odor de um gás, aproxime um pouco os vapores em sua direção com a mão em forma de concha. Então, assim, né? A mão assim para trazer o odor, tá? Substâncias sólidas ou em pastilhas devem ser manipuladas com espátulas ou colheres, enquanto substâncias líquidas devem ser utilizadas mediante o uso de pipetas ou conta-gotas. Nunca use a mesma espátula, colher, pipeta ou conta-gotas para produtos diferentes, porque eles podem reagir ali mesmo, naquele material, naquele instrumento, né? Leia sempre o rótulo de frascos com substâncias químicas antes de usá-las. Reagentes sem rótulo ou identificação não devem ser utilizados. Não devolva substâncias que foram retiradas do frasco original, ao frasco original. Mantenha os frascos sempre fechados. Você não pode tirar um ácido a mais. Não usei tudo. Você não pode voltar aquele ácido pro frasco, da onde você tirou. Você tem que descartar depois. Então, por isso que você tem que tirar exatamente o que é necessário, a quantidade necessária para poder realizar aquelas práticas, tá? Cuidado com substâncias inflamáveis. Elas devem estar longe das fontes de calor, né? Por um motivo óbvio, né? Para aquecer substâncias em tubos de ensaio, direcione a abertura do tubo para uma parede e nunca para você ou para um aluno, tá?
Para diluir ácidos, sempre derrame vagarosamente o ácido sobre a água, tá? O contrário, né, botar água em cima do ácido, pode provocar grande produção de calor e borbulhamento. Ácidos, em geral, devem ser utilizados com muita cautela e sob supervisão direta do professor. Utilize pequenas quantidades de substâncias para evitar desperdício. Foi o que eu falei. Você não pode tirar um ácido ou uma base, né, do seu frasco original e não usei. E voltar para aquele frasco. Porque pode contaminar, pode ter reação, etc, etc. Evite tocar a boca e olhos quando estiver usando substâncias químicas. Manipulação de vidrarias e equipamentos, né? Então, toda essa vidraria, ela é importante, né? Ela vai servir de objeto para vocês colocarem, né, o material ali para ser manipulado, para ser utilizado, né? Existem vidrarias específicas que permitem sua utilização no aquecimento de substâncias a altas temperaturas. A indicação é feita por meio de uma marca branca em sua superfície. Caso haja necessidade de pesar alguma substância, utilize vidros de relógio ou proteja os braços da balança com papel filtro. Após o uso de algum equipamento, este deve ser limpo e guardado em local apropriado. O armário lá, né, como chave, né? Ao aquecer substâncias em tubos de ensaio, utilize garras de madeira. É um pregador com um bracinho, uma das partes do pregador, né, uma das faces do pregador, é grande, é maior, mais longa, né? As vidrarias trincadas ou rachadas devem ser descartadas. Ao introduzir tubos de vidro ou termômetros em rolhas, é necessário lubrificá-los com glicerina. A glicerina facilita a passagem do vidro pela cortiça, mas tenha cuidado de não quebrá-lo. Termômetro é um vidro muito frágil, né? Hoje em dia já não se usa mais termômetro assim de vidro, né? Também. É de digital, né? Muito material. Utilização do fogo. Afaste qualquer produto volátil inflamável, álcool, éter, gasolina, benzina, querosene, solventes, aerossóis, das fontes de calor. Caso você esteja utilizando lamparinas e o álcool se esgotar, reabasteça. Eu tive que pausar porque eu estava tossindo. Não sei se apareceu. Eu apareci tossindo, né? Caso você esteja utilizando lamparinas e o álcool se esgotar, reabasteça em local protegido, com a certeza de que a chama está totalmente apagada. Para isso, cubra a lamparina com um tampo de vidro, né, que aí faltou oxigênio e acabou. Retire uma pequena quantidade de álcool do frasco original e afaste-o da lamparina. Somente após isso, reabasteça a lamparina. Caso a chama do bico de Bunsen se apague, e feche imediatamente a entrada de gás, né? E depois feche o próprio bico de Bunsen. Ao finalizar a utilização do mesmo, proceda da mesma forma, pois isso evita que uma pequena quantidade de gás permaneça no equipamento. Sempre verifique se as saídas de gás estão devidamente fechadas. Nunca apagar o bico de Bunsen, tá? Assoprar no bico de Bunsen. Apagar com todo cuidado, fechando o gás, etc, etc. Tá? Não circule com o fogo, verifique a validade do extintor de incêndio, que isso é uma coisa que pode ser necessário, né? Material biológico, micro-organismos, plantas e animais. Selecione locais adequados para manter os organismos. Por exemplo, culturas de bactérias são mantidas em placas de Petri fechadas. Aquários não devem estar diretamente expostos ao sol. Algumas plantas necessitam de luz direta, outras não. Alimente os animais com rações adequadas e limpe periodicamente os locais onde vivem.
Regue as plantas com frequência. Verifique se os locais onde são mantidos os animais estão adequadamente fechados, evitando a fuga dos mesmos. Utilize luvas sempre que possível e não se esqueça do jaleco. Não utilize material biológico de procedência desconhecida. Lembre-se de que organismos podem apresentar micro-organismos e parasitas que podem causar doenças, como micoses, alergias e até infecções mais severas. Vamos lembrar da Covid-19, né, gente? Avalie a relação custo-benefício em manter organismos vivos, né, no laboratório de sua escola. Na maioria das vezes, uma excursão possibilita a observação dos seres vivos nos seus locais de moradia. Então, é um fato que vocês têm que prestar atenção e decidir na hora que for necessário, né? Se vocês querem fazer um aquário, se vocês querem fazer um ranário, se vocês querem manter animais vivos para fazer alguma experiência no laboratório, é sempre bom pensar nos dias depois daquilo, né? Não imediatamente depois, mas tipo, no momento das férias, num momento de fim de semana. Quem vai ser o responsável pelos bichos, né? Pelos animais? O professor, né? Então, vocês têm que ponderar e ver, né? A menos que vocês morem muito próximo à escola, gente, desculpa, mas está um pouco difícil. Vamos lá. Regue as plantas com frequência, verifique se os locais onde são mantidos os animais estão adequadamente fechados, evitando a fuga dos mesmos. Utilize luvas sempre que possível e não esqueça do jaleco. Não, sem saber a procedência e tal, haveria relação custo-benefício e tal. Cuidado ao manusear os animais, seja firme, mas evite machucá-los, né? E aí essa figura 4 mostra, né, como é que deve segurar os animais. Descarte de material. Ao final de tudo, né, de toda a aula, vocês vão ter vai ter coisa para lavar e vai ter coisa para jogar fora. Então, tudo que vocês tiverem que fazer, vocês vão ter que descartar no local apropriado, né, num saco, não saco, né, mas num produto, né, num utensílio próprio para descarte de material. E ele vai ser enviado para um local próprio também. Não pode ser enviado para um lixo normal e tal, tá? Então, tudo que vocês utilizaram, né, e sobrou, vocês têm que, então, descartar de forma separada, de forma discriminada, pelo colégio, pelas técnicas de laboratório e tal, tá? Desculpa, gente. E depois disso tudo, vocês têm que manter a sala limpinha, né? Então, certas coisas dá até para pedir ajuda para os alunos. E as vidrarias e tal, que devem ser lavadas, devem ficar como se fossem tabuleiros, né? Numas travessas, né? De plástico, normalmente são de plástico, mas tem de metal também. E aí, bota um pouquinho de água, um pouquinho de detergente e tal, ou álcool, e aí para limpar, né? Quando essa aula acontece, eu falo que nas faculdades existe o técnico de laboratório justamente para isso, para montar a aula para você, para separar todos os utensílios,
todas as vidrarias, tudo que você necessita. E também para guardar, limpar e guardar. Então, é o técnico de laboratório que faz isso, geralmente nas faculdades, tá? E aqui tem um exercício para os alunos fazerem, em que as pessoas estão ao redor de uma bancada, né? E aí tem os procedimentos que vocês estão visualizando aqui, e que pode ser procedimentos corretos ou errados, né? Aqui o rapaz com uma blusa, né, uma camiseta, o outro aluno aqui cheirando, né, colocando o ouvido para si, né, quando isso não deve ser feito. Um álcool aqui muito próximo da chama, né? Então, vocês vão observar, os alunos vão observar. Desculpa. E colocar, né, o que deve ser, o que é incorreto, o que é proposto, né, e tal. Tá? E em caso de acidente, cortes e arranhões, né, com animais. Qualquer corte ou arranhão deve ser desinfetado e coberto. Caso ele seja grande e profundo, tem que levar o acidentado para a realização de suturas. Queimaduras. Usar umas pomadas, né, picrato de butezim. Se a queimadura for provocada por ácidos, lavar em água corrente, neutralizar com a solução de bicarbonato de sódio ou cálcio. Se a queimadura for provocada por alcalinas, né, por substâncias alcalinas, as bases, lavar a região com água e neutralizar com água boricada, né? Contato com os animais também pode ocasionar queimaduras, então, nesse caso, usar o furacim. E se alguma substância irritante atingir os olhos, lave-os com bastante água e pingue colírio puro, né? Depois procurar um médico. As intoxicações podem ser provocadas por inalações ou ingestão de substâncias. Retire a pessoa do laboratório, leve-a para um local arejado e procure um médico com urgência. Lembre-se de que é sempre necessário indicar a substância que provocou a intoxicação, para que o médico proceda de forma adequada para o caso. Incêndios. Usar o extintor ou então um pano grosso ou areia para abafar as chamas. Retire qualquer tipo de material inflamável dali de perto. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já vai começar a entrar na parte da vida, né? A gente viu até agora, né? Como fazer para tornar a aula mais agradável, mais interessante, né? Mais substanciosa em termos de conteúdo e um conteúdo mais leve, mais interessante, né? E agora a gente vai começar a mergulhar no conteúdo, então, de fato, da biologia, tá? A gente vai entrar agora na parte da botânica, na parte da zoologia, na parte da ecologia, e aí sim vai ficar mais interessante também, tá? Esse capítulo é aquele capítulo que diz respeito à impercepção botânica ou à cegueira botânica, né? Em que a gente tem o complemento, né? Tem a errata, mostra para os alunos o que eles veem aqui, né? E aí os alunos vão dizer: ah, vejo gorila, vejo preguiça, vejo a cobra, vejo o tigre, a onça, joaninha, sapo, arara, papagaio, né? Mas aonde esses animais estão, né? Estão todos sobre as plantas ou ao lado das plantas, enfim, né? Então tem planta e animal aí também, né? Então a gente não pode fazer de conta, ou não é nem fazer de conta, a gente não percebe mesmo, né? As plantas estão lá quietas na dela e tal, paradas assim, e os animais é que fazem um show, né? Eles que chamam muita atenção realmente, né? Mas a gente, como professor, a gente não pode esquecer que as plantas estão lá e estão auxiliando os animais também, né? Fornecendo comida, fornecendo proteção, fornecendo umidade e tudo mais, fornecendo oxigênio, né? Então, vamos lá. Então, tudo isso aqui, né,
tem a ver com a percepção botânica, tá? Não se fala mais de cegueira botânica para não ser para não ser um termo capacitista que a gente está usando, tá bom? Bom, e vamos lá. A gente ouve histórias, né? Lendas e histórias em filmes e vê em desenho, nas historinhas infantis, né? A gente sempre ouviu, né, que a floresta é perigosa, que a floresta é escura, que a floresta é úmida e que guarda muitos animais perigosos e tal. Então vamos lá. A floresta é escura, sim. A floresta é úmida, sim. Guarda animais perigosos? Vai depender, né? Os animais que estão ali não estão ali para atacar ninguém, né? Eles estão ali. Se a gente mexe com eles, eles vão revidar, né? Então a gente não pode mexer com os animais. A gente pode entrar na floresta, a floresta é escura porque o dossel dela é completamente fechado, né, gente? Então tem as árvores altas, muito elevadas. O vento não corre ali porque os troncos não permitem, né? E aí fica aquela coisa úmida, pegajosa, pesada. Quando a gente entra numa floresta, o ar, né, que a gente respira ali dentro fica um pouco mais dificultado, sabe? É mais difícil de respirar e tal, porque o ar é muito denso, muito úmido, né? Então, e dá aquela sensação de a gente estar pegajoso por conta da umidade excessiva, né? Então, isso tudo é verdade, mas que os animais vão atacar a gente, que as árvores vão virar seres monstruosos e tal, é mentira, né, gente? Então, se a gente ouve isso desde criança, né, e ao longo do tempo, né, a gente vai deixando de ser criança, mas fica com aquela coisinha na cabeça, né, que a floresta é perigosa, a mata é perigosa, tudo é perigoso, vocês vão ficar com isso na cabeça, né? Só que a gente está crescendo, a gente vai estudando, a gente vai se informando, a gente vai abrindo nossa cabeça, né? Então, para os alunos, para a gente parar com isso lá desde pequeno, por que a gente então não fornece aos alunos algumas informações que vão fazer diferença ali, né? Que vão tirar essa ideia doida da cabeça deles, né? Lógico que nenhum adulto vai deixar uma criança entrar numa floresta sozinho, né? Mas a gente pode ir acompanhado até de guias, porque a gente também não conhece muito as florestas que a gente visita, né? Então a gente tem que ir com guias, com pessoas que saibam, com pessoas que entendam. Esses guias normalmente são da área, já conhecem a floresta há muito tempo, etc, etc. E como é que a gente vai tirar isso da cabeça deles, limpar de uma vez, né? A gente vai ler, a gente vai arregimentar todas essas histórias que falam de floresta, de vovozinha, de lobo mau, né? Tudo isso, né? A gente vai colocar para ver e vai detalhar, vai analisar todas essas histórias, né? Para ver o que os alunos sabem, o que os alunos acham. Isso vai ser uma aula de ensino investigativo muito boa, né? Trabalhosa e boa, vai ser bem produtiva, vocês vão ver. Tá? Então, a gente tem que pegar essas histórias, pensar essas histórias, analisar essas histórias para poder desmistificar tudo isso, tá? Então, se a gente não gosta de alguma coisa e teme, acaba não conhecendo. Se a gente não gosta e não conhece, acaba não conservando. É isso que está acontecendo com as florestas. Não conhecemos, não gostamos, tememos e não conservamos. Isso virou um ciclo vicioso, né? O resultado de tudo isso é o desconhecimento da importância e da dinâmica de funcionamento das florestas e matas. E matas.
faz com que uma grande parcela da população assista calmamente à sua destruição sem uma palavra sequer de indignação ou um pequeno gesto de defesa. Então, se a gente quer mudar tudo isso, a gente tem que oferecer coisas para os alunos. Entrevistas e palestras, que são excelentes recursos didáticos, para falar sobre as florestas e matas. Você poderá convidar antigos moradores da região, pesquisadores, mateiros, funcionários de órgãos de fiscalização ambiental. Então, pessoas, esses funcionários, né, dos órgãos de fiscalização, são até menos acessíveis. Mas os mateiros, as pessoas que moram ali, que vivenciam aquela área, eles sabem muito bem o que está acontecendo, como é que a floresta é. Vai falar, é perigoso sim, mas se você entrar com cuidado, se você não oferecer perigo para os animais, não vai acontecer nada contigo, e pronto, acabou, né? Bom, aí entrevistas e tal, visitas orientadas ou excursões didáticas, leitura e análise crítica de histórias e gibis sobre florestas, confecção de desenhos, coleções, murais e maquetes, realização de atividades de experimentação e observação, levantamento de lendas, crenças e tradições relacionadas às florestas e matas. Tem muito lugar em que você tem aquelas crenças, né? Ah, não vai lá que o mato, né, pode te castigar e tal. E vai ver que tudo isso é uma crença, tá? Exibição de filmes e documentários, né? Aqui, então, um exercício, né, comentado. E aqui o bioma das florestas, né? Aqui está ensinando a fazer o terrário. Isso é uma coisa que dá para fazer sem problema, sem você se preocupar com manutenção, não precisa aguar, né? Não precisa aguar, não precisa ficar limpando e tal. Precisa fazer alguma coisa nele só de 6 em 6 meses, se o terrário for fechado. Então, se for aquele aquáriozinho, né? Você coloca, né, as plantas e tal, todas plantas de sombra, de umidade e tudo mais. Não pode botar suculenta ali, porque ela vai melar. Fecha, molha, monta ele todinho e tal, não sei o quê. Limpa por dentro e tal, molha e aí fecha. A partir dali, dessa primeira rega, vamos dizer assim, o próprio bioma, o próprio mini ecossistema vai se autorregular, tá? Vai se autossustentar. E aí vai umedecendo, o vidro fica embaçado, aí depois aquelas gotículas de água, né? Condensam e caem na terra de novo, e depois vira umidade de novo, vapor d'água, e por aí vai. Né? Então você não precisa nunca mexer, ter preocupação com esse instrumento, tá? Só que você vai ter que ter alguns cuidados, você não pode botar no sol e tal. Então, aqui vem todo o passo a passo para vocês poderem realizar o terrário, né? Aí aqui está falando de vidro, mas se vocês quiserem ir além um pouquinho, né? Antecipar algumas aulas à frente, né? Vocês podem pegar a garrafa PET e utilizá-las para poder tirar a garrafa PET do lixo, né? Então, aproveitar as garrafas PET fechadinhas e tudo mais, vocês vão conseguir. Um terrário transparente e tal, né? As garrafas mais transparentes, vocês sabem, né? E dá para fazer bem, dá para fazer legal pra caramba, tá? Então, tá aqui o terrário. Não tem esse problema de fim de semana, de férias e tal. Vocês vão ter um material para bastante tempo, durando bastante tempo, tá? E se acontecer alguma coisa e morrer, é só fazer de novo, né, gente? No próximo período, no próximo ano, fazer toda aquela atividade de novo, sem problema, né? Outra atividade aqui, né, com comentário.
e estudando as plantas, né? Uma coleção didática de folhas. Você vai ter que pegar as folhas, os alunos também, e aí tentar desidratar da melhor forma possível. Se vocês tiverem uma estufa na sala de aula, beleza, né? Normalmente não tem, mas aí vocês podem botar peso, né? E trocar o jornal daquelas coletas todas, praticamente diariamente, porque essas o material mofa, né? Então não pode deixar mofar, você não vai fazer uma coleção mofada, né, gente? Então não pode deixar isso acontecer, né? Se acontecer, pode acontecer. Joga aquela folha fora, coleta de novo e tal, e aí coloca, faz num fichário direitinho, né? Mostra, diz qual é a planta, se souber o nome da planta, o nome vulgar da planta, essas coisas assim, tá? Bom, aqui vem falando das borboletas, né? Que as borboletas se alimentam das folhas, as lagartas se alimentam das folhas para poder então fazer a sua metamorfose, fazer o seu desenvolvimento, né? Então aqui tem um procedimento para fazer uma prática, né? Para vocês poderem ver, né? Levar para os alunos para eles verem a transformação da lagarta em borboleta, né? Então vocês têm que pegar o galho onde a lagarta estava, né? Para que ela possa continuar se alimentando daquelas folhas ali, tá? Borboleta ou mariposa. Então, as características, né? As borboletas, hábitos diurnos, corpo menos volumoso, cores mais vivas, pousa com as asas fechadas, antenas finas ou com dilatação nas pontas, apresenta muitas cerdas. Então, essa aqui é a borboleta. Mariposas, hábitos noturnos. A gente não vê borboleta andando, voando à noite, né, gente? Corpo mais volumoso, né? O abdômen dela aqui, ó, como é que é larguinho, né? Cores mais escuras, cores mais neutras, marrom, amarelo, preta, né? Pousa com as asas abertas, aqui as asas delas, né? Antenas franjadas, né? Essa anteninha toda cheia de né, pelinhos, né? E apresenta poucas cerdas, tá? E o verde das matas, né? Aí aqui vem uma atividade, né, para tirar a clorofila das folhas, né? E mostrar que tem clorofila dentro das folhas, tá bom? Então vamos para o segundo, para a segunda parte do ecossistema terrestre das florestas, tá? O chão da floresta ele é muito rico, né? Todas as folhas, né, e animais que morrem caem no chão e fica ali no chão das florestas, né? Aquilo vai se decompondo com o passar do tempo e vai formando uma camada de humus, né? Vai formando uma camada rica em matéria orgânica, tá? Então, se a gente quiser saber se os solos da floresta são ricos mesmo, é só tentar coletar, né, o solo e ver o que acontece, o que tem ali e tal. A partir da deposição desse material todo no solo, agentes decompositores, né, vão começar a atuar. O solo da floresta, a floresta, né? Eu não falei que ela é úmida, então se ela é úmida, ela é quente, né? Então os agentes decompositores vão amar ficar ali decompondo matéria orgânica até, né, que vire um outro tipo de material, né, que é o humus, tá? Aqui então uma prática, né, para vocês realizarem, tá? E aqui para observar o solo da floresta, tá?
verificação de organismos, uma folha de papel branco, uma lupa, né? Você, a partir da folha de papel branco, vocês conseguem visualizar os animaizinhos. Às vezes podem ser muito pequenos, né? Mas vocês conseguem chegar até a ordem deles, né? Verificação de presença de ar, vocês podem conseguir fazendo um tubo de ensaio, né? Um transparente, um pouco de água e aí colocar, né? A quantidade de terra, né? E água até a metade, né? Se começar a dar bolhas de ar, é porque existe ar no solo, né? E verificando a presença de água e matéria orgânica, né? Um tubo de ensaio ou vidro, né? Em vidro ou plástico, né? E uma fonte de calor, né? E aí, a partir daquela fonte de calor, você vai aquecer e vai aparecer um vapor d'água, né? Sinal de que tem água também no solo, tá? E os fungos, né? São decompositores importantes, né? São decompositores que agem rapidamente, que têm todo esse poder de decompor a matéria orgânica e tal, tá? Então, aqui, dando luz àquela parte do conteúdo que diz que a gente pode utilizar do português, da geografia, dos professores de outras disciplinas para poderem realizar, para a gente poder realizar uma aula mais dinâmica, mais distinta, né? Mais efervescente. Então, tá aqui um poema, né? Pode usar uma letra de música, pode, né, usar bastante coisa, pode usar figuras, né, da aula de geografia, de geologia, enfim, né, para poder enriquecer tudo, né? Então, nesse poema aqui, o coelho comeu o capim, o coelho a raposa comeu, a onça comeu a raposa, de velha a onça morreu, no lugar onde foi enterrado, capim nasceu. Então, quase que onde tudo começou, terminou também, né? O poema terminou. Então, aqui vocês vão poder abordar, né, nas aulas, né? Diferenciação entre organismos autótrofos e heterótrofos, seres produtores, consumidores e decompositores, diferentes hábitos, carnívoros, herbívoros e onívoros, cadeias e teias alimentares, níveis tróficos, mecanismos de captura de alimento, ciclos de matéria e energia. Então, vocês podem passar um ano falando sobre esse poema, né? Um ano tudo bem, exagero, né, gente? Mas tudo bem. Uma atividade aqui. Fungos microscópicos, a importância dos lívidos no ensino, né? O estudo dos fungos em sala de aula é bastante facilitado pelos lívidos ou saccharomycetos, chamados fungos do açúcar, que podem ser obtidos por meio de culturas selecionadas e comercializadas com o nome de fermento biológico. Quem não conhece esses tijolinhos capazes de produzir pães, pizza e pizzas saborosas? Então, você vai na padaria, no mercado, compra aquele tabletinho e ali você tem o material para realizar a sua aula, tá? Então, aqui vai ensinando a fazer o fermento, né, ficar ativado, né? E aí, deixa eu ver se é aqui. Tá dizendo para vocês fabricarem um pãozinho, né, e oferecer para os alunos, né? Os fungos na alimentação também, né? Aí vem a receitinha aqui do pão, né? Aí vem ensinando como é que faz, modo de fazer e tal, né? Ó, a partir do pão, muitas questões podem ser estudadas com seus alunos. Aparecimento de fungos nos alimentos, existência de cogumelos comestíveis e venenosos, doenças ocasionadas por fungos e produção de penicilina. Então, várias coisas podem ser retiradas dessa prática também, né? Metabolismo dos fungos, procurando fungos em toda parte. E aí, gente, isso aqui é fácil de fazer. Aqui tá mandando umedecer pão e tal. Vocês podem deixar o pão esquecido lá uns
uma semana de dia quente, né, de dias quentes, né, vocês podem deixar bastante esse tempo, o pão ali fechadinho, vai mofar rapidinho, e aí vocês vão conseguir mostrar para eles o emaranhado de hifas, né, que vão aparecer, né, e tal. Aqui, quando aparece, né, essa estrutura, né, que é o cogumelo em si, né, é porque eles estão no período de reprodução, né? Aquilo que a gente corta, né, para fazer o estrogonofe, né, a cabeça do cogumelo, tá cheio de divisõezinhas de compartimentos, né, que são as lamelas. Aquelas lamelas é que produzem os esporos, é ali que os esporos são produzidos, né? E aí, esses esporos são produzidos e são eles que vão ser responsáveis pela propagação dos demais fungos, né? Vão nascer outros fungos e tal, tá? Vocês me desculpem essas tosses, tá, gente? Por favor. Deixa eu até botar outra balinha aqui para poupar vocês. E me poupar também, né? Comecei a tomar remédio hoje, mas ainda não deu tempo de fazer efeito. Então tá, vamos lá. Então aqui a gente está entrando já na Mata Atlântica, né? A gente teve 2 aulas de ecossistema terrestre, né? E agora só a Mata Atlântica, tá? Por que que a gente vai focar na Mata Atlântica? Porque a gente está no Rio de Janeiro, o CCERJ é uma instituição, é um consórcio carioca, né, do Rio de Janeiro, então não é que não tem lógica falar da Amazônia, mas para a gente poder mostrar para vocês como vocês podem dar aula logo ali pertinho da gente, né? Tá? Bom, aqui vem uma errata, né, em que destaca, né, coloca a luz, né, nos galhos onde tem as plantas sobre as árvores, né, as bromélias sobre as árvores, né. Só que assim, né, tem mais alguma coisa aqui escrita e tal, né, e vocês depois deem uma olhada, né. Mas ali está a seguinte questão: por que que existem plantas em cima dos galhos numa floresta? A gente não falou aqui ainda agora na percepção botânica que a floresta é úmida, sim, é escura, sim, é quente, sim. A gente não falou isso? Então, as plantas, quando jovenzinhas, elas podem não gostar desse ambiente quente, úmido, escuro, né? Para germinar, a semente precisa de iluminação, né? Precisa da luz solar. Então, como que a gente vai conseguir isso se a gente estiver no meio, lá no solo da floresta? Como é que as plantas vão conseguir isso? Então, às vezes, elas não conseguem. Então, elas têm que lançar a mão de ir lá para cima dos galhos à procura de luz, né? Enquanto uns procuram luz, outros se escondem da luz, né? Então, alguns seres vivos preferem a luz e outros preferem o escurinho, tá? Então, para vocês, né, falarem de Mata Atlântica com seus alunos, vocês podem realizar uma excursão didática, consultar livros e documentos sobre a Mata Atlântica, exibir vídeos, documentários e filmes, envolver os professores de outras disciplinas e a comunidade onde o colégio está inserido, produzir materiais informativos, organizar ações voltadas para a conservação
e recuperação da Mata Atlântica da sua região, tá? Então, enquanto algumas plantas, né, não são todas, quando elas já estão adultas também não precisa disso tudo, mas quando você tem plantas jovens, né, elas precisam de sol, de luz solar e tal, e ali lá no solo da mata não existe isso, então elas têm que subir mesmo e se colocar ali. Essas plantas que estão sobre outras plantas, elas são epífitas. Elas são plantas que vivem sobre outras plantas e não roubam nada, não pegam nenhum tipo de alimento ou água e sais minerais. Quem faz isso são as plantas. Ai, meu Deus, que segura. Parasitas, tá? Então, existem as M-parasitas, que são parasitas pela metade, então elas elas roubam somente água e sais minerais, e as holoparasitas, que pegam água, sais minerais, o açúcar elaborado a partir da fotossíntese e tal, tá? Essas plantas parasitas, elas entram no caule daquele hospedeiro, né? E aí então elas vão roubando, né, a seiva bruta e a seiva elaborada. Se for M-parasita, só a seiva bruta, água e sais, e se for holoparasita, pode roubar as duas, ou roubar só uma, só a seiva elaborada. Ela vai matar o hospedeiro? Vai. Igual um verme, mata a gente também, se a gente não cuidar. Tem que cuidar para que isso não aconteça, né? E aqui tem uma atividade. Bom, aqui ainda para saber se a planta precisa ou não de luz, né? Então aqui tem um feijãozinho sem a tampa, né? A caixinha de sapato sem a tampa. E aqui o feijãozinho plantado com a tampa e um buraquinho na parte oposta, onde estão as sementes. E aí a semente vai tender a fazer esse caminho aqui, vai fazer uma haste grande, né? E para sair onde ela está procurando a luz, onde a luz aparece. Tá? E os animais também buscam luz? E aqui vai mostrar uma prática, né? Uma atividade para fazer com vidro, com terra, e a terra tem minhoca, né? Então, se você colocar, a minhoca veio para um lado do vidro, para o outro lado do vidro, não importa. Você foca a lâmpada ali, né, naquela parte do vidro onde a minhoca está, ou as larvas, enfim, né? Então ela vai fugir, ela vai para o outro lado. Se você for para o outro lado, e aí vai acontecer a mesma coisa, né? Os alunos vão adorar esse tipo de prática, né? Minhocas, larvas de besouro, tatuzinhos de jardins, rãs, são alguns animais que precisam evitar a exposição solar, tá? Então, eles vão fugir do sol. E aqui vem os morcegos, que tem a ver com floresta, mas tem mais a ver com locais mais fechados, né? Cavernas, né? Grutas e tal. Outros animais que podem ter alguma impercepção também, né? Podia falar de cegueira, né? Do morcego e tal, impercepção do morcego, porque são animais, alguns animais podem ser vistos assim, né, com asco, né, pelas pessoas e tal. Não quero saber, não quero ver. Então, morcegos, urubus, né, barata e toda sorte de alguns insetos, né, vamos dizer assim, podem passar por esse tipo de problema também. Ninguém querer saber, ninguém querer. As pessoas têm medo, e aí não vão conservar lá na frente, né? Por que as coisas aconteceram da Covid? Talvez porque a gente tivesse poucas informações sobre os morcegos, né? Então, tendo mais informações sobre aquilo que a gente teme, né? Deve ser uma forma melhor de se combater algumas doenças, né? E se combater algumas
falta de informação, né? Ó, a explicação para tais atitudes está relacionada com a falta de conhecimento sobre a fauna brasileira. Isso acaba gerando hábitos, crenças e superstições sem fundamentação, que precisam ser discutidos respeitosamente para que todos saibam os reais riscos a que estamos sujeitos e, com isso, não ocorrer ainda mais destruição dos nossos ecossistemas e da nossa biodiversidade, né? Os morcegos são animais que sofrem muito com o medo que despertam. Medo esse reforçado pelas histórias e filmes que associam tais animais a bruxas, vampiros, demônios, feitiçarias, etc. Então, toda essa coisa meio que, né, de imaginação, né, imaginação fértil, para trazer medo para as crianças, né? Isso acaba sendo uma bobagem que vai se refletir lá na frente, né? Quando todo mundo já está adulto, ainda teme alguma coisa e tal, tá? Aqui está ensinando um joguinho, né, para fazer, para, né, elucidar, né, todos os tipos de informações errôneas, né? E a mesma coisa, chamar algum especialista, passar vídeo, documentário, etc., sobre esses animais, para que isso possa ser desmistificado, desfeito, né? Essa confusão toda. Tá? E aqui uma brincadeira, né? Uma trivia, né? Para poder para os alunos aprenderem brincando, né? E o papel das florestas na manutenção da água, né? Todo mundo está falando, né? A floresta em pé para a água permanecer, a floresta em pé para a água permanecer. Então, desde lá, o século XIX, que existe problema com a água por conta da cafeicultura, e aí Dom Pedro mandou reflorestar a floresta da Tijuca para poder reabastecer o Rio de Janeiro com água, né? Aí aqui tem uma atividade com relação à evapotranspiração. A floresta atlântica, a amazônica também, né? Mas a atlântica está em perigo desde que o europeu chegou aqui, né? Que ele começou a devastar, né? E aí vai falar dos fragmentos, né, florestais, quando você tem uma mata, né, uma floresta. Você passa com uma estrada, alguma coisa assim, né, e danifica, né, divide a floresta em dois. Tudo aquilo que estava no escuro, no quentinho, no úmido, vai ser exposto ao sol, né, gente? Abre uma clareira. E aí como é que fica, né? E aí é o efeito de borda, tá? E a erosão, né? A floresta rolando morro abaixo, porque se você vai desmatando a floresta, ela vai acabar percolando, o solo vai acabar percolando, né? Então aqui tem uma atividade fácil, simples, pequena, né? Um pires, um conta-gotas, e você bota um pouquinho de terra e bota um papelzinho, né? E aí a terra vai começar a cair no papel, né? É o que acontece com uma floresta que está com problemas, né, de devastação. Bom, gente, olha só, hoje a aula vai ser mais curtinha mesmo, né? Eu corri um pouquinho por conta da minha tosse. Espero que semana que vem já esteja bem, porque essa tosse me acompanha desde muito criança, né? Não tuço desde a infância, não, né, gente? Passa pelos períodos do ano, né? E normalmente eu tenho numa parte do ano que não é essa, no inverno, né? Mas, enfim. Hoje eu estou com tosse, com essa tosse. Começou sábado, estava mais tranquila, né? Mas hoje eu falando também, né? Acabo mexendo com as minhas cordas vocais e tal, tá? Então, queria que vocês me desculpassem, né? Por esse
momento, né, de tosse. Eu devo ter tossido algumas vezes aqui, mesmo o pausando a gravação, né, deve ter saído alguma coisa, tá? Para a semana, a gente vai abordar as aulas 9, 10, 11 e 12. E na semana anterior à P3, a gente vai ver, então, 13, 14 e 15, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana. Espero que vocês me desculpem também por essa aula, né, interrompida algumas vezes por conta da minha tosse, tá bom? Obrigada por tudo, boa semana.